Oi, paz e graça. Nós vamos dar sequência à série de vídeos em que estamos abordando sobre vigiar, orar, jejuar e praticar a palavra de Deus. No vídeo 35, eu falei sobre vigiar e nesse vídeo agora eu quero falar um pouco sobre oração. Apenas um pouco sobre oração, porque a oração ele é um assunto bem recorrente na Bíblia. Inclusive é um assunto de Gênesis e Apocalipse. A oração, ela está praticamente em todos os livros da Bíblia, porque é uma prática extremamente necessária na vida daquele que resolve ou aceita o convite do Senhor para servi-lo. Porque a oração, ela é o desfrute da comunhão com Deus. A oração, ela é a prática da comunhão. Exemplo, se eu tenho um amigo e eu considero essa pessoa, normalmente nós temos bons diálogos, nós temos horas de diálogos, e quanto mais a gente dialoga, mais ele fala dele para mim e eu falo de mim para ele, e mais a gente vai se conhecendo. É só uma forma de comparar. E tem termos de que é a oração e desenvolvimento de comunhão com Deus. Então, quanto mais eu converso com Deus, quanto mais eu me abro com o Senhor, mais o nosso relacionamento vai ficando estreito, mais a nossa comunhão vai aumentando. E então, todo aquele que quer ver a sua vida se desenvolver em comunhão com o Senhor, ele deva ter uma vida de oração. A oração, ela é essa prática, essa comunhão. Deus, por exemplo, desde a criação do homem, ele criou o homem com esse intuito de manter com o homem uma relação. E a gente vê, por exemplo, nos textos lá de Gênesis que fala sobre o Éden, quando no virar do dia Deus descia para conversar com o ser humano, em Adão e Eva, para ouvir deles, o que eles tinham a dizer sobre a sua experiência que eles tinham tido no seu cotidiano. Se a gente olha por essa perspectiva divina, é óbvio que Deus já sabia de qual salteado tudo que eles tinham feito, mas Deus tinha satisfação de ouvi-los comentar as suas experiências. É igual muitas vezes as pessoas usam até versículos bíblicos a justificar o não orar, porque Deus já conhece a pessoa, então já sabe de tudo, já sabe do futuro, então não há necessidade de orar. Mas a questão aqui não é o que Deus sabe, mas é o desenvolvimento da nossa confiança. Deus ele não depende de nada para confiar em absolutamente nada, porque Deus sabe de tudo. O grande problema aqui está em mim, a falha está em mim. Então quem tem que desenvolver essa vida espiritual sou eu. Então, à medida que a gente vai orando, nós vamos conversando com Deus, nós vamos adquirindo confiança para dialogar, para poder ter esse relacionamento com Ele. E a grande verdade é que, tudo bem, a gente vai justificar um novo convertido que não sabe orar, mas alguém que tem aí 10, 20, 30 anos e não gosta de orar, normalmente é alguém que, infelizmente, não está realmente vivendo uma comunhão com Deus. Porque é impossível você gostar de alguém e não querer manter um diálogo com esse alguém. Então, se eu gosto de Deus, se realmente tenho satisfação com Deus, como que eu não vou manter um relacionamento de diálogo com Deus? Então, a oração é falar com Deus. Aí, pelo menos, pode ter mais forma de se expressar, mas eu vou expressar da maneira que eu conheço. 3 formas de oração. É a oração devocional, a oração intercessória, e a terceira aqui eu não sei definir ela direitinho, então eu falo a oração de ministração, que no caso é a oração da fé. O que é a oração, por exemplo, devocional? É quando eu vou orar por mim, para a minha manutenção espiritual com Deus, para a minha comunhão com Deus, para o meu relacionamento com Deus, onde os nossos diálogos entre eu vou fazer com Deus em oração diz respeito à minha vida pessoal, seja a minha vida espiritual, seja a minha vida econômica, familiar,
qualquer que sejam as dependências, então eu vou colocar diante do Senhor essa dependência, vou buscá-lo com singeleza, colocar diante dele toda a minha dependência que eu tenho dele, buscando assim também a comunhão com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da graça de Deus, me colocando em disponibilidade em oração para ser um instrumento de Deus, consagrando a minha vida a Deus. Isso é uma oração devocional. Uma oração intercessória é quando eu me coloco no lugar de alguém e vou interceder por uma outra pessoa. Não é uma oração especificamente para mim, mas é uma oração visando o bem-estar de uma outra pessoa, um parente, um amigo, um desconhecido. Quando às vezes chega alguém e pede, fulano, ora pelo meu filho, a gente faz uma intercessão por essa pessoa, pela dificuldade que ela está passando, para que o Senhor possa entrar com providência divina, né, diante da dificuldade que ela está passando e venha intervir. A oração de ministração, ou oração da fé, que é essa terceira maneira que eu enxergo aqui a questão da oração, é a oração em que a gente, porque no devocional, a oração devocional, a gente fala com Deus, se submetendo a Deus e buscando em Deus. Na oração intercessória é a mesma prática. A questão aqui da oração de ministração é que, na verdade, a oração de ministração, a oração da fé, é um exercício da autoridade que o Senhor concedeu à igreja. Né? Qual é a autoridade? Para expulsar demônio, para ministrar cura divina, para ministrar bênçãos sobre as pessoas. Então, não será eu, por exemplo, interceder por alguém que me pede essa oração, mas será um impor das mãos sobre a pessoa e ministrar uma bênção outorgada pela autoridade que o Senhor concedeu a todo mundo que é cristão, independente de posição eclesiástica. É claro que existe uma situação ou outra, como por exemplo, está alguém entre vós doente, que é onde que aparece o texto da oração da fé, está entre alguém de vós doente, chame os presbíteros, unja com azeite, a oração da fé sarará o enfermo, e se lhe houver cometido pecado, seriam perdoados os pecados. Então o texto surge ali. Mas existem outras passagens bíblicas que mostram a ação da igreja. Até os discípulos, quando ainda eram discípulos, mesmo que eles foram enviados, e ali já passaram a ser chamados de apóstolos, mas eles não tinham aquela grande experiência com o Senhor, mas eles ministraram bênção, ministrando a cura divina sobre a pessoa. Até quando eles chegaram diante de Jesus, todos eufóricos, porque os demônios se submetiam a eles. Mas o Senhor deixou claro que o mais importante é ter o nome escrito no livro da vida. Mas que eu quero voltar aqui no foco é que a ministração, a oração de ministração, não é uma oração em que eu faço um pedido a Deus. É uma oração em que, depois desse devocional, depois dessa vida intercessória, de submissão ao Senhor, eu agora pego essa autoridade que é depositada sobre a minha vida e a uso, a insígnia da autorização do Senhor para poder ministrar bênçãos sobre aquele que tem dependência, seja ele um cristão que precisa de alguma ajuda, alguém que não é crente, que pede uma oração de cura, a gente vai ali botar a mão e ministrar, e segundo a vontade de Deus, é óbvio que assim acontecerá, né? Porque só Deus sabe tudo que levou àquela circunstância. Agora, o que compete a nós é apenas impor as mãos e fazer a ministração sobre a determinada questão. Tem uma oração modelo. A gente vai perguntar, como que você ora? Como que é orar? Não, a oração do Pai Nosso é a oração modelo. Tem gente que costuma repetir, o Pai Nosso, como se fosse ali a oração em si, mas ali foi uma resposta de Jesus aos discípulos, ele dando ali uma oração modelo, Pai Nosso que estás nos céus. Aí ele vai mostrando, que a gente tem que reconhecer quem é Deus, aonde está Deus, que Deus, a santidade de Deus, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Nesta oração modelo, uma das buscas é com relação ao reino de Deus, e ali tem vários itens dentro dessa oração modelo do Pai Nosso, que é como um esboço de oração, que ali cada item que o Senhor apresenta em oração nos dá um norte para a gente poder fazer uma oração, para a gente poder desenvolver a oração em nossas vidas, a maneira de argumentar com o Senhor. Mas é claro que ali é o esboço, ali é o modelo, mas cada um vai desenvolver a sua experiência. E cada momento a gente vai orar de uma determinada maneira. Não adianta dizer, eu só vou orar desse jeito, mas a minha condição emocional vai muitas vezes designar como que eu vou orar.
né? Então existe maneira de se expressar como súplicas, clamor. A súplica é quando, no momento de desespero, a gente vai suplicando ou rogando ao Senhor por aquela intervenção. O clamor já é aquele grito de socorro do Senhor, no momento de uma grande adversidade, de alguma coisa que realmente esteja nos deixando no limite. Mas isso pode nos levar num outro extremo, que assim como eu posso clamar, eu posso fazer como Ana, que não conseguiu nem ter palavras e apenas chorou, e suas lágrimas foram tão preciosas para Deus quanto suas palavras. E a resposta foi tão grande quanto qualquer outra oração bem feita. Né? Porque o grande importância em si é o de se humilhar diante do Senhor. Agora, qual a posição que eu devo orar? Na Bíblia a gente encontra pessoas orando sentado, em pé, de joelhos, deitado, de cabeça baixa, de cabeça erguida, com mãos levantadas. São várias posições. Mas Deus respondeu a todas as orações. Então não é a questão de estar posicionado, é a questão de que realmente eu esteja enquadrado dentro desta postura de humilhação diante do Senhor e tenha fé e convicção da resposta do Senhor. A gente pode orar em espírito, que é a oração na mente. Por exemplo, eu sou pentecostal. Muitos pentecostais pensam que quando Paulo fala sobre orar em espírito, ele refere-se apenas a orar em línguas estranhas. E a pentecostal, batizado com o Espírito Santo, claro que você vai orar em línguas estranhas, mas as línguas estranhas, ela não edifica o meu intelectual, ela só edifica o meu espírito. Agora, quando eu vou orar de forma inteligível, com o meu intelectual, aí é uma necessidade de uma elaboração de palavras. Porque eu sei o que eu quero, sei o que eu necessito, e a melhor maneira de se expressar é dessa forma. Mas é porque tem um texto, estou dizendo sobre orar em espírito, porque Paulo fala sobre isso, orar em espírito. Tem um texto na Bíblia, em Tessalonicenses, no capítulo 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Aí você vai orar sem cessar. Como que eu vou orar sem cessar? É porque às vezes a gente pensa que orar é só quando eu dobro o joelhinho, ou quando eu estou em pé, de mãos levantadas, tal. Mas a oração, irmãos, é em qualquer momento. Às vezes eu estou indo do meu local, do meu trabalho, estou dentro do ônibus. Cara, eu oro ali. Aí como que eu oro ali? Eu fico ali, vou atender o ônibus, começo a gritar, oh Deus! É óbvio que não, mas a gente ora aqui, ó, na mente, tranquilo, sentado ali, mas a minha mente está ali conectada com o Senhor. Então orar sem cessar também está ligado a isso. Sobre você ter a vigilância aqui na mente, conduzir seus pensamentos. Eu não vou também ser hipócrita e dizer que todo dia, durante o dia inteiro, eu passo 24 horas só com a mente focada no Senhor. Isso é uma mentira. Mas, em grande parte, sim. Às vezes não preciso nem falar, eu nem falo nada, eu apenas aqui na minha mente considero as coisas, busco Ele em oração, peço orientação a Deus aqui dentro da minha mente, que é o que eu entendi de orar em espírito, onde eu não verbalizo as minhas necessidades, mas eu converso aqui na minha mente. Não é por a questão de que o diabo vai ouvir, ele vai atrapalhar, isso não é a preocupação. É porque de repente eu estou num ambiente que eu não posso falar em voz alta, porque não vai ter sentido. Então eu vou orar na minha mente. Oro em espírito ali, é igual às vezes tem muita igreja que tem esse tipo de coisa, tipo, vamos fazer uma torre de 24 horas de oração, aí cada um pede oração, né? Cada um tem responsável por alguns minutos de oração. Aí você está no seu local de trabalho, a gente que corre para o banheiro, se tranca no banheiro e vai fazer uma oração. Eu nunca me tranquei dentro do banheiro para fazer oração quando eu participava desse tipo de trabalho. Eu sempre orei no meu local de trabalho, fazendo a minha função, mas aqui a mente, Senhor, abençoa aquele trabalho que vamos fazer na igreja, intercedendo por todas as circunstâncias aqui na minha mente. Não tem necessidade de se trancar dentro do banheiro para orar, né? Deus, Ele responde a oração. Tem várias orações que Deus já me respondeu, orando sentado, deitado. Eu tenho essa experiência de ter esse tipo de resposta de Deus. E muitas vezes também oração, quando eu só usei a minha mente para orar, para pedir, para invocar o nome do Senhor, e teve a resposta. A gente limita a Deus as coisas.
limita a Deus a nossa liturgia, aos nossos dogmas religiosos, mas Deus está disponível ao ser humano 24 horas. Uma coisa que você tem que entender é que o Espírito Santo está com você 24 horas, ele está do teu lado, ele está dentro de você. E eu não estou aqui excluindo que a gente não deva orar de joelhos. É claro, quando eu vou na igreja, eu faço assim, essa oração tradicional, uma vez ou outra em casa eu faço assim, mas normalmente eu estou sentado, eu oro e acabou, cara, e Deus me responde. Então, não existe uma posição correta para orar. A gente ora, o que vai depender é a fé. Agora, é claro que dependendo do local que eu me encontrar, né, se eu estiver na igreja, ela estiver sentado, se você não levantar como os irmãos estão, as pessoas vão ficar te enchendo a paciência. Então, para você poupar-se de ser aborrecido, cumpra os rituais. Mas só que Deus nos ouve de qualquer maneira. É simplesmente nos conectarmos com Ele e temos fé para a resposta do Senhor. Mas uma coisa que nunca pode faltar durante a oração são as ações de graça a Deus pelos benefícios que nos tem feito, seja as respostas positivas ou negativas, porque Deus nem sempre responde a nós como nós queremos. Muitas vezes as respostas são desagradáveis, é por isso que muita gente fala que Deus está em silêncio, porque às vezes Deus está respondendo de uma forma que Ele não gostaria que fosse, mas Deus não faz o que eu quero, Deus faz o que Ele quer. Paulo pediu para tirar o espinho da carne dele, Deus disse, não vou tirar, porque a minha graça te basta. Muitas vezes a resposta de Deus não vai estar de conformidade com a minha necessidade ou com aquilo que eu penso que é melhor para mim. Mas Deus vai responder segundo a sua soberania. Compete em mim simplesmente me submeter à resposta de Deus. E de repente planejar uma outra coisa, ir numa outra direção, saber mudar projetos, usar a inteligência que Deus nos deu. Mas como eu vou responder de novo, falar de novo, não pode faltar ação de graça, adoração ao Senhor, reverência, reconhecimento de quem é Deus e procurar evitar as exaltações pessoais, tipo superioridade em oração e sempre se humilhando, sempre perdoando durante a oração e durante a vida, como exercício, porque a nossa vida é uma oração. Não adianta eu viver de um jeito e depois, quando for buscar o Senhor, eu chegar com uma máscara como aquele fariseu que queria dizer ser uma coisa, quando na verdade ele era outra, naquela parábola que 2 sobem ao templo para orar. Por mais que ele se santificava, por mais que era verdade a santificação dele, ele ainda era um pecador, mas não reconhecia. O outro rapaz do lado, publicano, que era um pecador, simplesmente não conseguiu levantar a cabeça, só pediu perdão e reconheceu que era pecador, desceu justificado do templo. Então, nunca se exalte diante de Deus. Nunca mencione alguém em sua oração, menosprezando a pessoa, desejando mal para a pessoa, mas saiba perdoar, para ser perdoado. Busque a misericórdia do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Utilize dessa ferramenta oração. E não estando ela separado da vigilância, que foi o que falei no vídeo 35. Porque vigilância vai nos ajudar a nós apalparmos aquilo que nós buscamos no Senhor e não a perdermos quando vier às nossas mãos. Porque não adianta Deus me dar uma bênção com uma mão e eu jogar fora em seguida por falta de vigilância. Amém? Que Deus possa nos abençoar, cada um de nós, para podermos viver uma vida de oração ao Senhor e assim sermos beneficiados pela comunhão e pela intimidade com Deus.